E aí, jovem, vamos estudar a lição? Mais uma semana pela graça de Deus em nome de Jesus. E eu começo aqui mandando para você o meu agradecimento por você não só estar assistindo, mas também compartilhando o conteúdo da lição da Escola Sabatina Jovem. Agradecimento hoje também vai direcionado a iPromove. Olha a camisa super top aqui. Obrigado pelo presentaço. E se liga, hoje nós vamos começar falando sobre o tema da semana. E todo sábado tem aquele super esquema introdutório, que é aquela tirinha com o texto principal para que você tire as suas conclusões. Mas eu acho que vale muito a pena refletir, afinal de contas, sábado também é dia de estudar a lição da Escola Sabatina. E olha, você já passou por algumas construções em que você observou uma placa? Estamos em reforma para melhor atendê-lo. Já viu isso daí? Outras em reforma ou estão colocando uma placa que diz mais ou menos assim: estamos sob nova direção. Sob nova direção, estamos em reforma para melhor atendê-lo. E sabe de uma coisa? Esta deve ser nossa perspectiva para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual. Estamos em reforma continuamente pela ação do Espírito Santo na nossa vida para melhor atender as pessoas. Sim, por que não? Afinal de contas, o propósito da nossa vida é viver para servir. É exatamente, né? Salvar do pecado, guiar no serviço. É vida de serviço. Tendo isso em vista, estamos sob nova direção, sob a direção do Espírito, estamos em reforma para melhor atendê-lo. Todo crente precisa estar em contínua reforma pela ação poderosa do Espírito Santo. E isso significa que temos que aprender a lidar com o assunto que a lição expõe esta semana, sobre a ira, minha gente. Então o tema é muito importante: acalmando a ira. O texto base para o estudo dessa semana está em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 21. Pensa num texto poderoso e precioso, que inclusive eu lhe recomendo a decorar. O verso 20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se ligou nisso daí? Agora eu quero aproveitar, já que este é um verso que vai ser muito explorado esta semana, eu quero aproveitar e adicionar mais um verso no conteúdo de hoje, que é o texto de Provérbios, capítulo 25, verso 8. Sabe o que diz lá? Como uma cidade derrubada que não tem muros, é o homem que não pode controlar o seu espírito. Profundo isso daí, né? Ei, uma cidade cujos muros estão derrubados é uma cidade sem proteção. Os inimigos desta cidade que desejam conquistá-la invadem esta cidade facilmente porque os muros de proteção estão derrubados, vieram abaixo. E assim a Bíblia diz que é aquele que não consegue dominar o seu espírito, é aquele que não consegue controlar sua ira. Uma cidade derrubada sem proteção nenhuma, o inimigo invade e faz o que quer. Ei, vamos erguer estes muros do domínio próprio. Afinal de contas, a ira não pode nos controlar. Você percebeu que São Tiago falou que a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a justiça de Deus em nós produz transformação de vida. Ei, que a nossa ira seja controlada pelo poder do Espírito Santo. Afinal de contas, esse é o tema da lição dessa semana: acalmando a ira. Te vejo amanhã na lição. Me deixa orar por você. Pai querido, dá-nos o poder do Espírito Santo. Nós não queremos ser como uma cidade derrubada sem muros. Te oramos em nome de Jesus.